Olá, vamos falar de Espiritismo? Eu sou Débora Rabelo, trago a continuidade do nosso estudo da obra O Consolador, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Então vamos a partir da questão 287 a 296. Nos diz então a nossa leitura e reflexão das questões. Questão 287. Numerosos discípulos do Evangelho consideram que o sacrifício do Gólgota não teria sido completo sem o máximo de dor material para o Divino Mestre. Como conceituar essa suposição em face da intensidade do sofrimento moral que a cruz lhe terá oferecido? Resposta: a dor material é um fenômeno como o dos fogos de artifício, em face dos legítimos valores espirituais. Homens do mundo que morreram por uma ideia muitas vezes não chegaram a experimentar a dor física, sentindo apenas a amargura da incompreensão do seu ideal. Imaginai, pois, o Cristo que se sacrificou pela humanidade inteira, e chegareis a contemplá-lo na imensidão da sua dor espiritual, augusta e indefinível para nossa apreciação restrita e singela. De modo algum poderíamos fazer um estudo psicológico de Jesus, estabelecendo dados comparativos entre o Senhor e o homem. Em sua exemplificação divina, faz-se mister considerar, antes de tudo, o seu amor, a sua humildade, a sua renúncia por toda a humanidade. Examinados esses fatores, a dor material teria significação especial para que a obra cristã ficasse consagrada. A dor espiritual, grande demais para ser compreendida, não constitui o ponto essencial da ação perfeita, tão perfeita renúncia pelos homens. Nesse particular, contudo, as criaturas humanas prosseguirão discutindo como as crianças que somente admitem as realidades da vida de um adulto, quando se lhe fornece o conhecimento tomando por imagens o cabedal imediato dos seus brinquedos. Então, uma coisa é a dor física, mas espíritos com a elevação de Jesus, a carne sente a dor, o espírito já sublimou há muito tempo, pelo altruísmo, pelo amor ao próximo e pela sua condição de superação. Questão 288. Meu pai e eu somos um. Poderemos receber mais alguns esclarecimentos sobre essa afirmativa do Cristo? Resposta: a afirmativa evidenciava a sua perfeita identidade com Deus, na direção de todos os processos atinentes à marcha evolutiva do planeta terrestre, aonde Jesus nos mostra a sua ligação direta com Deus, a sua conexão direta que foge ao nosso entendimento, à nossa elevação espiritual, moral e intelectual, porque não temos como alcançar e compreender todas as atitudes de Jesus. Questão 289. São muitos os espíritos em evolução na Terra ou nas esferas mais próximas que já viram o Cristo, experimentando a glória da sua presença divina? Resposta: toda a comunidade dos espíritos encarnados na Terra ou localizados em suas esferas de labor espiritual mais ligadas ao planeta, sentem a sagrada influência do Cristo através da assistência de seus prepostos. Todavia, pouquíssimos alcançarão a pureza indispensável para a contemplação do Mestre no seu plano divino. Então, nós podemos sentir as suas forças emanadas, suas intuições, seu amor, seu carinho, transmitidos até nós através de seus ligados a ele, de espíritos que já têm esta condição e que atuam diretamente com Jesus. Questão 290. Poder-se-á reconhecer nas parábolas de Jesus a expressão fenomênica das palavras, guardando a eterna vibração de seu sentimento nos ensinos? Resposta: sim, as parábolas do Evangelho são como as sementes divinas que desabrochariam mais tarde em árvores de misericórdia,
e de sabedoria para a humanidade. Através das parábolas ficam marcados os exemplos figurados, e estes exemplos não se perdem, se perpetuam, tanto que, há mais de 2000 anos, cultivamos os valores e nos lembramos das parábolas de Jesus, porque marcaram vidas, marcaram a humanidade. Questão 291. Como interpretar o anticristo? Resposta. Podemos simbolizar como anticristo o conjunto das forças que operam contra o Evangelho, na Terra e nas esferas vizinhas do homem. Mas não devemos figurar nesse anticristo um poder absoluto e definitivo que pudesse neutralizar a ação de Jesus, porquanto, com tal suposição, negaríamos a previdência e a bondade infinita de Deus. Então, todas as vezes que agimos nas paixões inferiores, fortalecendo o egoísmo, a vaidade, o orgulho, os nossos vícios, estamos fortalecendo o anticristo. E vibrando com as forças inferiores, certo? Tema: religiões. Item 292. Em que sentido deveremos tomar o conceito de religiões? Resposta. Religiões para todos os homens deveria compreender-se como sentimento divino que clarifica o caminho das almas e que cada espírito aprenderá na pauta do seu nível evolutivo. Neste sentido, a religião é sempre a face augusta e soberana da verdade. Porém, na inquietação que lhes caracteriza a existência na Terra, os homens se dividiram em numerosas religiões, como se a fé também pudesse ter fronteira à semelhança das pátrias materiais, tantas vezes mergulhadas no egoísmo e da ambição de seus filhos. Dessa falsa interpretação têm nascido no mundo as lutas antifraternais e as dissensões religiosas de todos os tempos. Então, os homens na Terra entendem religiões como um caminho, como uma estrada que as levará a Cristo, que as levará a crescer. Nós precisamos da nossa ligação com Deus. Não que não precisemos de religiões, precisamos sim, mas nós precisamos, acima de tudo, olharmos os outros que entendem esta questão de uma forma diferente, a religião A, B ou C, onde se encontre, como igualdade e não como pessoas diferentes de nós. Precisamos compreender, acima de tudo, que somos todos irmãos e irmãs. Questão 293. As religiões que surgiram no mundo antes de Cristo tinham também por missão principal a preparação da mentalidade humana para a sua vinda? Resposta. Todas as ideias religiosas que as criaturas humanas traziam consigo do pretérito milenário destinavam-se a preparar o homem para receber e aceitar o Cordeiro de Deus, com a sua mensagem de amor perene e reforma espiritual definitiva. O cristianismo é a síntese, em simplicidade e luz, de todos os sistemas religiosos mais antigos, expressões fragmentárias das verdades sublimes trazidas ao mundo na palavra imorredoura de Jesus. Os homens, contudo, não obstante todos os elementos de preparação, continuaram divididos e, dentro das suas características de rebeldia, procrastinaram a sua edificação nas lições renovadoras do Evangelho. Desde o Antigo Testamento, nós temos na Bíblia, sinais das vindas de Cristo. O profeta Isaías, por exemplo, considerado o profeta messiânico porque nenhum outro falou tanto da vinda de Cristo no Antigo Testamento quanto ele. Muitos outros já falavam dessas questões. Então, há muito tempo, nós somos avisados e somos chamados à nossa responsabilidade e à nossa mudança e transformação. Questão 294. Reconhecendo-se que várias seitas nasceram igualmente do cristianismo, devemos considerá-las cristãs ou simplesmente expressões religiosas
insuladas da verdade de Jesus? Resposta: todas as expressões religiosas nascidas do cristianismo se identificam pela seiva de amor do tronco que as congrega, apesar dos erros humanos de seus expositores. Os sacerdotes das mais divinas castas inventaram os manuais teológicos, os princípios dogmáticos e as fórmulas políticas. Todavia, nenhum esforço humano conseguiu deslustrar a claridade divina do amai-vos uns aos outros, base imortal de todos os ensinos de Jesus, cuja luminosa essência identifica as castas entre si em todas as posições e tarefas especializadas que lhes foram conferidas. Então, nós temos vertentes com as quais as pessoas se identificam mais para um lado, mais para o outro, de acordo com os preceitos trazidos em cada religião. Mas o mais importante é que todas elas convirjam para o mesmo ponto, venham a convergir para o mesmo ponto, que é Jesus. Questão 295. Se as seitas religiosas nascidas do cristianismo têm uma tarefa especializada, qual será a das correntes protestantes oriundas da Reforma? Resposta: a Reforma e os movimentos, ou esse lhe seguiram, vieram ao mundo com a missão especial de exumar a letra dos evangelhos, enterrada até então dos arquivos da intolerância clerical nos seminários e nos conventos, a fim de que, depois da sua tarefa, pudesse o Consolador prometido, pela voz do cristianismo cristão, ensinar aos homens o Espírito Divino de todas as lições de Jesus. Então, o mais importante, mais uma vez, é que se converta a Jesus, que se canalize a Cristo. O entendimento de um ser de uma maneira e de outro ser de outro não nos diferencia nunca como irmãos. E a última questão do nosso vídeo de hoje, nosso estudo de hoje, 296. O espírito, antes de reencarnar, escolhe também as crenças ou cultos a que se deverá submeter nas experiências da vida? Resposta: todos os espíritos reencarnados no planeta trazem consigo a ideia de Deus, identificando-se de modo geral nesse sagrado princípio. Os cultos terrestres, porém, são exteriorizações desse princípio divino, dentro do mundo convencional, depreendendo-se daí que a verdade é uma só e que as seitas terrestres são materiais de experiências e de evolução, dependendo da preferência de cada um do estado de evolutivo em que se encontre no aprendizado da experiência, da existência humana, e salientando-se que a escolha está sempre de pleno acordo com o seu estado íntimo, seja na viciosa tendência de repousar nas ilusões do culto externo, seja pelo esforço sincero de evoluir na pesquisa incessante da edificação divina. Temos todos a nossa ligação com Deus, com o Divino Mestre, e ao reencarnar, vamos aflorando qualidades, más tendências, e vamos evoluindo. E de acordo com a nossa escrita aqui, nós vamos construindo e fortalecendo esta ligação, muitas vezes anterior, e que nos fará, às vezes, viver outras experiências tão boas quanto ou aperfeiçoar aquilo que nós já iniciamos. Certo? Então esse foi o nosso estudo de hoje da obra O Consolador. No próximo vídeo nós estaremos adentrando a questão 297. Um forte abraço para você, que os bons espíritos nos guiem, Jesus nos abençoe e até a próxima.